Aleluia. O salmo que nós lemos, Salmo 126. Vamos ler pequenos, alguns 6 versículos. Que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 126, Cântico dos Degraus. E vai entender um pouco sobre isso. Possivelmente aqui, esse salmo foi escrito por Esdras. Possivelmente. Não posso dizer com tanta certeza. Mas é bem provável, então vamos lá entender que tinha sido mesmo Esdras que escreveu esse salmo. O salmo de louvor, de adoração, de ação de graça. E esse cântico de degraus, se nós olharmos os salmos anteriores, Salmo 120, 121, 122, 123, até o Salmo 134, ele fala cântico dos degraus. Esse cântico de degraus nada mais é que quando nós vamos ler esses salmos, nós esperamos encontrar nele alguma perfeição de alegria muito especial para a nossa vida. Quando você vê no título Cântico dos Degraus, por que para que um degrau? Para você subir. E esse Salmo 126, ele vai nos trazer sim uma pérola de uma alegria muito especial para a nossa vida. E ele é bem atual para o dia que passamos, para os dias que estamos passando, ou então para dias que iremos passar. Ele é um cântico que, se nós percebermos, parece que está nos carregando para algo muito alto em nossa vida. É um cântico de subida, de elevação, de ir para as altitudes. Quando nós lermos, e não apenas lermos, mas deixar levar por essas palavras, parece que nosso espírito está sendo carregado para algum lugar que o Senhor quer que venhamos estar. Depois você releia em casa um salmo pequeno, apenas 6 versículos, e você vai entender um pouco mais sobre isso. E o tema desse salmo 126, é claro que aqui na minha Bíblia fala: Deus é louvado porque Ele tirou do cativeiro o seu povo. E vamos entender um pouco. Ele é um cântico, digamos assim, comunitário, porque muitos estavam no mesmo contexto, muitos estavam na mesma situação. Este salmo é um cântico comunitário, que nós certamente poderíamos cantar este salmo no dia de hoje. E ele é um cântico que traz a confiança ao nosso Deus. Deus esse que traz para nós alegria. Ele tira da tristeza e traz alegria. Ele tira das lágrimas que derramamos aos pés da nossa cama
um riso e um gozo. Ele tira do mal que nós sofremos um bem que tanto buscamos. Esse é o cântico do Salmo 126, onde Deus extrai, como diz o popular, né? Eu trabalhei tanto, tirei para estar dando leite de pedra. Deus vai muito além disso. Deus, ele tira a alegria de onde nós esperamos que só há tristeza. Deus tira um riso, uma alegria, um sorriso no rosto, onde achamos que somente haverá tristeza e lágrima. É esse cântico que está descrito aqui no Salmo 126. Ele é um grupo de pessoas que relembra que momento de alegria, você percebe que ele começa com um momento de gozo, de alegria, de ação de graças, mas ele termina com uma lembrança de algo que estamos esperando do Senhor. Por isso que ele fala que ele é um caminho, que é algo que está nos levando para algum lugar que o Senhor quer que venhamos estar. Nós aguardamos uma reviravolta em nossa vida. Quem de nós não olhamos para trás, para os nossos dias anteriores, para o nosso passado, e olhamos agora para o nosso presente e esperamos, porque já desfrutamos já algo maior de Deus em nossa vida. Já desfrutamos da alegria de na presença do Senhor e experimentamos. Porque imagina, é como se eu chegasse num restaurante, como eu passei um dia desse, acho que foi no final do ano passado, eu fui para um restaurante ali pelo trabalho e tomei um sorvete de rapadura, eu nunca tinha tomado. Sorvete de rapadura. Eu, para ficar mais diferente dos outros, né, porque sorvete de rapadura com maracujá. E quando eu tomei, parece que me levaram para um canto assim, maravilhoso. E quando você desfruta de algo muito bom assim, o que você espera? De um dia, novamente ter essa oportunidade de provar aquilo novamente. Por ter sido tão maravilhoso, por ter sido tão saboroso, por ter sido tão alegre e feliz naquele momento. Quando nós desfrutamos e passamos por um momento desse, nós esperamos novamente passar por isso de novo, e de novo, e de novo. Olhamos para trás e esperamos do Senhor. Senhor, traz de volta aquilo que foi perdido. Senhor, traz de volta aquilo que eu já desfrutei das maravilhas do Senhor em minhas mãos. Senhor, já desfrutei das tuas maravilhas. Traz de volta aquilo que eu perdi. E o Salmo 126, ele vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos apenas na introdução. E ele começa com uma ação de graça, mas depois ele torna, no final, um lamento esperançoso. Ele começa quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Quando você está ali na rua, então em casa, ou no banho, sonhando acordado, você parece uma bestalhada, se for palavreado. Parece um besta, ali sonhando acordado. Era assim que as pessoas estavam quando saíram do cativeiro, alegres, em ação de graças, em gozo, em alegria. Mas no versículo 6 ele fala: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida para a alegria, trazendo consigo os seus molhos. Um lamento esperançoso. Um lamento, mas com esperança de algo que vai retornar para a sua vida. E nós estamos aqui é porque nós temos a esperança que aqueles dias maravilhosos que desfrutamos, ou que esperamos, o Senhor vai trazer à tona de volta para a nossa vida. Aquelas maravilhas que desfrutamos na presença do Senhor, o Senhor vai trazer de volta para a minha casa e para a sua casa. Temos a esperança que o Senhor vai trazer de volta esta alegria em meu e no seu coração. Isso é o Salmo 126.
E o contexto é que de volta à sua terra, o povo israelita, de volta do cativeiro de 70 anos, voltaram para a sua terra, a Nova Jerusalém, estavam ali agora, de volta para a sua casa. Imagina aquele povo que está lá em São Paulo, que talvez alguns foram trabalhar, tiveram esse livramento de não estarem em casa no momento do desastre, mas foram trabalhar. E aí todo trabalhador, com a alegria que ele tem, é de poder voltar para casa. E aí volta para casa e que encontra tudo em ruínas. Assim foi o povo. Quando eles voltaram, e onde era que estava Jerusalém? Era embaixo? Era lá em cima. A Nova Jerusalém foi construída em cima de entulhos e da Jerusalém que foram destruídas e reconstruídas por várias e várias vezes. Então ela estava no alto, como se fosse um monte. E eles chegaram naquela cidade destruída, quase sem nada. Tinha um povo lá ainda, mas era um povo sem cultura, sem muito o que saber fazer. Então eles voltaram para casa alegres, regozijantes, felizes, em ação de graças, mas encontraram uma cidade destruída. Imagina aquele povo na Turquia, na Síria, quando volta para a sua casa, às vezes nem consegue chegar em casa, porque a rua está toda destruída. O que esse povo espera? O que uma família espera quando vê uma situação dessa? Quer ver a sua casa reconstruída. Levemos agora para a vida espiritual. Quando você comete uma falha, quando você comete um erro tremendo em sua vida, e Deus castiga, porque Deus é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Ele castiga e permite algumas lutas em desertos, algumas coisas ruins em sua vida, e aí você perde muitas e muitas coisas. A liberdade. Quantos pais de família, às vezes por erro que ele cometeu, ele foi privado da sua liberdade e ficou ali encarcerado, preso. E aí quando ele volta para casa, o filho não reconhece ele, a esposa já está com outro. E agora, o que é que eu faço? Ele estava alegre porque saiu da prisão e agora volta para a sua casa e encontra um lugar que parece que não é mais seu. O filho pródigo, que quis viver os prazeres da vida e foi, com permissão do seu pai, pegou a sua herança e foi, usufruindo de tudo bom e do melhor, mas teve um momento que ele perdeu tudo, porque assim Deus faz. Ele permite. O irmão até falou que ele não vai interferir em alguns momentos da sua vida. Ele deixa a corda esticando e soltando a corda, e vai chegar um momento que a corda chegou ao limite, e Deus puxa de volta, ou no amor ou na dor. E o filho pródigo voltou na dor, porque ele perdeu tudo. E o que ele encontrou? Encontrou um pai de braços abertos. Quando voltamos para a nossa casa espiritual, Deus está sempre de braços abertos para reconstruir aquilo que foi perdido, para reconstruir aquilo que foi destruído pelas nossas falhas, pelas nossas escolhas erradas, sem autorização e permissão e sem orientação de Deus. Ele permite, mas Ele quer que voltemos, porque Ele está de braços abertos. Assim era o contexto do Salmo 126. Podemos aprender três coisas nesse salmo. Primeiro, dentro de nós, a alegria da liberdade. Você pode trabalhar, tem a liberdade de ir e vir? Podemos, ainda podemos. Você tem liberdade de vir para a igreja e cultuar ao Senhor? Temos essa liberdade, ainda temos. Mas quando essa liberdade for privada e não podemos mais pregar o Evangelho puro, como ele está na palavra. Esse momento agora recente, o pastor está sendo processado porque ele pregou que algumas pessoas vão ser condenadas para o inferno.
e ele está sendo taxado e sendo julgado. Foi colocado no processo contra ele por causa dessa palavra. E a liberdade, o livre que nós temos dentro da igreja, de cultuar, de pregar o Evangelho. Até então temos essa liberdade. Aproveite, usufrua dessa liberdade que o Senhor nos dá, de usufruir da palavra do Senhor, que é o verdadeiro Evangelho que salva, que transforma e que liberta os cativos. A primeira e segunda geração israelitas que acompanharam Josué na conquista da terra prometida, a primeira geração, que foi a geração de Josué, e a segunda geração, eles foram e permaneceram fiéis a Deus. Mas a terceira geração não foi fiel. Quando nós olharmos Juízes capítulo 2, o versículo 7, diz o seguinte: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias, as duas gerações que foram fiéis. Aí o versículo 11, a terceira geração: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalaíns. Não foram fiéis, quebraram a aliança com o Senhor. Deus prometeu a terra prometida que manava leite e mel, mas Deus queria a fidelidade do povo. E a primeira e segunda geração foram fiéis, mas a terceira geração esqueceu do Deus que deu a terra prometida para eles. Muitos de nós recebemos uma promessa do Senhor e temos em nossas mãos, mas quando usufruímos dessa promessa, chega um dia que esquecemos, que parece que passou essa promessa, queremos outras e outras e outras, e Deus não dá, Deus não permite, Deus não oferece, não cumpre outras coisas mais e mais em nossa vida, e vamos esquecendo do que Deus já fez em nossa vida. Deus já fez um grande milagre em nossa vida, porque se eu e você estamos acordados, é porque estamos sendo um milagre. A sua vida e a minha vida é um milagre de Deus, porque Ele permitiu que esse coração continue batendo dentro do meu e do seu peito. E o grande milagre maior é que Ele colocou o seu Filho amado, o primogênito do Senhor, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário, por amor a eu e você, para pagar os pecados que eu e você cometemos, por amor a cada um de nós. Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que queremos mais o Senhor, se Ele já deu o melhor que Ele tem para nós? Nós já temos todos os dias o que tem de melhor no Senhor, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que não façamos como essa terceira geração que esqueceu do Deus de Israel e queria agora começar a servir e adorar aos deuses estranhos, porque queriam outras coisas. Então, como falei, Deus é Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então, quando Ele viu esse povo fazendo mal, fazendo adorações a deuses estranhos, Ele castigou, e várias nações tomaram Israel. E mesmo assim eles continuaram errando e esquecendo do Deus de Israel. E o que Deus permitiu? O cativeiro. Deus permitiu que eles ficassem agora cativos do seu inimigo. E eles foram levados cativos para a Babilônia, para passarem 70 anos cativos naquele lugar. Quando olhamos para o capítulo 3, ele fala das nações que tomaram Israel. Deus permitiu o cativeiro por causa da falha do povo de Israel. Que não venhamos falhar diante do Senhor, para que Ele não venha permitir que venhamos ser escravos do inimigo. Deus permitiu o segundo êxodo, que foi o que? Depois de 70 anos, o povo voltou para a sua casa, pois agora os seus pecados estavam perdoados. Se eu e você estamos aqui, aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, Deus nos deu a oportunidade, a segunda chance,
de termos a vida eterna. A segunda chance de desfrutarmos da beleza da sua santidade. A segunda chance de desfrutarmos da nova Jerusalém, que Ele tem preparado para nós naquele grande dia. E quando nós nos afastamos da nossa casa, quando nós nos distanciamos daquilo para o qual nós fomos feitos, quando nós nos afastamos da nossa casa, da nossa família, das nossas origens, o que acontece? Nós começamos a agir diferente. O cearense, quando passa 2 dias em São Paulo, já volta falando igual paulista. É mano, é fera, é poeta. Já começa a falar diferente. Porque passou 2 dias apenas. Se for no Rio, é chiano. É 10 reais e por aí vai. Quando nós esquecemos da nossa origem, quando nós esquecemos de onde nós viemos, nós começamos a perder a nossa identidade. E o que o inimigo mais luta para a nossa vida é que nós venhamos perder a nossa identidade. Deus nos fez com um propósito. Deus colocou em nós uma identidade: servo do Senhor, filho do Deus Altíssimo. Essa é a nossa identidade. E quando nós nos distanciamos dessa identidade, quando perdemos o nosso RG espiritual, nós ficamos como está descrito no Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, olha o povo cativo na Babilônia, afastado da sua casa, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Perde o cântico, parece que não tem mais louvor em nossa boca, não temos mais motivos para cantar, esquecemos por que cantamos, por que adoramos, por que louvamos, por que damos honra e glória a esse Deus maravilhoso, porque nos distanciamos da nossa identidade, perdemos a nossa marca, perdemos nosso RG espiritual. O segundo ponto que aprendemos no Salmo 126, está escrito no versículo 4: Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Nem todos os judeus foram de volta da Babilônia para Jerusalém na primeira vinda, na primeira volta. Nem todos. Os primeiros voltaram no reinado de Ciro. Aí nós temos que ver lá em Esdras, capítulo 1 até o 3, o reinado de Ciro. É nesse momento que a primeira leva de pessoas volta da Babilônia para Jerusalém. A segunda remessa veio no reinado de Dário, Esdras capítulo 6. E a terceira e última é aqui que volta Esdras, o reinado de Artaxerxes, capítulo 7, capítulo 8 de Esdras, volta a última remessa. E aí quando nós vamos ver lá em Esdras, no capítulo 10, capítulo 9. Acabadas, pois, essas coisas, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram as suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa. O povo saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém, mas o povo, a cultura, as formas, o jeito, é como o cearense quando volta em São Paulo, traz tudo de lá. Nós saímos do mundo e voltamos para a presença do Senhor, mas queremos ainda trazer e permanecer algumas coisas do mundo para a nossa vida espiritual com Deus. Esse povo estava agora separado, de volta para a sua casa, mas não queria ainda se desprender das coisas da Babilônia. Começaram a colocar as suas filhas para casar com os filhos de deuses estranhos.
começou a colocar os seus filhos para casar com filhas etéreas, e começou a se misturar. E Deus não se mistura com coisas que não agradam a Ele. Deus é santo, é puro, Ele é único, Ele não se mistura. O santo não se mistura com o profano. Quando Deus traz você até a sua presença, Ele quer que você não permaneça como está, como muitos pregam por aí. Ele quer que vocês venham e estejam aqui na presença do Senhor, mas que você seja transformado. Porque quando você está na presença do Senhor, mas você não é transformado, é porque você não ainda aceitou a Jesus como verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. O povo tinha voltado, mas ainda não tinha se colocado por completo naquele contexto. Estava de volta para Jerusalém, encontrou Jerusalém destruída, mas não tinha ainda a verdadeira liberdade, não tinha se desprendido de verdade. Pode ser que Deus quer operar algo dentro da sua casa, mas ainda não percebe em você a liberdade verdadeira, estar livre deste mundo perdido e caído. Ele quer ver você um coração arrependido e contrito e arrependido por completo, e que se está rendido aos pés dele por completo. Ele quer ver que você está dependente dele por completo. Era importante que eles todos voltassem e se colocassem a mão na massa. Quando você vai fazer um serviço, você arregaça a manga, ou então cinge os lombos, como antigamente, que é igual pegar a barra do vestido e colocar aqui no cordão da cintura, para ter mais mobilidade, e vai colocar a mão na massa. Você se prepara, você se coloca à disposição e vai averiguar o que tem que ser feito e vai fazer da melhor forma possível. Deus quer que venhamos olhar para a nossa vida, o que está em falta, para que venhamos fazer o melhor na presença dele. É necessário que Deus venha nos abençoar? É. Mas Ele quer olhar em nós, coração arrependido, coração voltado para Ele por completo. Aqui o povo tinha voltado, agora estava completo. As 3 remessas já vieram. E agora o que é que falta? O que Deus queria? Que eles se voltassem para Ele, que percebessem que eles eram totalmente dependentes de Deus. Então era necessário que eles se voltassem para Deus. Capítulo 10. O que temos que fazer? Quando percebemos que necessitamos do Senhor verdadeiramente. Capítulo 10 de Esdras. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. O povo começou a perceber que estava errado diante do Senhor, começou a perceber que necessitava do agir de Deus em sua vida. Então eles voltaram contritos, arrependidos, verdadeiramente, para se entregar por completo ao Senhor, para que Deus viesse a operar e fazer a transformação e a reconstrução de Jerusalém. Quer ver a reconstrução na sua casa? Quer ver a reconstrução na sua vida familiar? Quer ver a reconstrução na sua vida pessoal? Se arrependa por completo à presença do Senhor e olhe a Deus arrependido, para que Deus venha fazer a obra completa em sua vida. Se coloque na posição, se coloque diante do Senhor e ore a Deus, para que Ele venha fazer a obra. Aqui o povo precisava agora de quê? De chuva. Era só isso que eles precisavam. Porque eles tinham saúde, tinham vigor, e tinham todo o povo agora para trabalhar. Mas sem alimento não tem como trabalhar. Saco vazio só serve para quê? Para ser levado ao vento. Não fique em pé. É por isso que eu me estresso quando eu estou com fome. Saco vazio não fica em pé. Eles precisavam de alimento, e para ter alimento precisavam da chuva. E olha o interessante que uma das falhas desse povo, antes do cativeiro, é porque eles estavam sugando tudo da terra. Eles não davam o descanso para a terra no 7º dia, nem no 7º ano, como está descrito na lei.
E foi um dos motivos que Deus também privou aquele povo daquela terra, para dar descanso que a terra necessitava. Os estudiosos dizem que os 70 anos era a conta que eles estavam devendo para aquela terra, que ela precisava descansar. Então, quando eles voltaram, eles precisavam plantar, precisavam de chuva. Aí olha o versículo 13. Porém o povo é muito. Olha o tanto de gente que tem que comer. Muita gente. E também é tempo de grandes chuvas. Quando nós oramos com o coração realmente voltado e contrito e arrependido ao Senhor, Deus opera maravilhas através da nossa vida e em nossa vida. Ele opera milagres. Quando nos colocamos ao Senhor por completo, Ele faz milagres. Ele quer ver em nós o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra aqui é a sua casa, é a sua família, é o seu lar que Deus quer sarar, é lá que o Senhor quer operar milagre. Hoje não é culto à família, mas é também para a família. E terceiro e último ensinamento que aprendemos no Salmo 126, para encerrar, é o desafio que alguns hoje, a geração de hoje, novinhos, não gostam. O desafio do trabalho. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. E nós não queremos trabalhar. A fé sem obras, ela é morta. Vou ficar aqui orando para que Deus venha cumprir a sua promessa. Se você não arregaçar sua manga, não cingir seus lombos e colocar a mão na massa, Deus não vai mover uma palha diante da sua vida. Porque Ele quer que você venha tirar a pedra, para que Ele venha ressuscitar a Lázaro. Ele quer que você se arrependa, para que Ele opere milagre dentro da sua casa. Deus busca pessoas ocupadas. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a palavra. Deus busca pessoas ocupadas. Os desocupados, como dizem, mente vazia, oficina do quê? Aquele que cheira a enxofre. Lúcifer, o inimigo da nossa vida. Deus busca pessoas ocupadas. Moisés cuidava de ovelhas, eis no capítulo 3. Gideão